hoje é bem propício para a gente falar de crescimento, o que a gente pode expandir, o que a gente pode aumentar dentro da gente. E eu divulguei que eu tô trazendo um convidado muito especial, mas ele é tão especial que eu tive que escrever uma apresentação sobre ele, que é o seguinte. Os estudos mostram que a lei da prosperidade, da abundância e, acima de tudo, da felicidade só funciona quando existe uma dinâmica de mão dupla. Ou seja, dar e receber. Aliás, essa é a dinâmica da natureza. Uma constante troca que nutre e enriquece a continuação de qualquer espécie viva. E daí que meu trabalho tem sido focado há mais de 20 anos em ajudar as pessoas a resgatar o seu amor próprio e a sua noção de merecimento. O que seria o mesmo que dizer que trabalha a noção de prosperidade, abundância e felicidade na área pessoal e amorosa. Só que nos dias atuais, o que mais vemos são pessoas vivendo numa completa miséria afetiva. Sintomas e distúrbios como carência, ansiedade, pânico, solidão e tristeza têm sido recorrentes e cada vez mais preocupantes na vida de muitas pessoas. Por isso e por vários outros motivos que você vai descobrir nessa live de hoje, eu resolvi convidar uma pessoa para falar sobre dar e receber amor. Sobre doação, recompensa, autoestima e, acima de tudo, felicidade. Eu estou falando de um jovem que aos 20 anos, formado em gastronomia e com a oportunidade de ter até o seu próprio restaurante se ele quisesse, ele decidiu seguir na contramão do que se entende como sucesso e prosperidade hoje em dia. Ele contou para os pais e para os mais próximos que tinha encontrado sua missão de vida, ajudar as pessoas menos favorecidas, fosse por uma questão social, econômica, familiar e até de educação. Ele não foi apoiado. Os pais e os mais próximos queriam para ele um futuro que incluísse segurança, conforto, bem-estar e, por que não assumir, sucesso e reconhecimento. Mas ele não desistiu, apesar de todas as dificuldades que enfrentou. Pelo contrário, ele criou um lema para sua vida: resistência e persistência. Passou mais de 2 anos buscando caminhos, parcerias, oportunidades e aceitação. Começou visitando um orfanato, depois incluiu cuidados com idosos em alguns asilos, e em seguida foi convidado para assumir como chefe de cozinha da pastoral de rua de uma igreja no bairro onde ele mora e passou a fazer e distribuir marmitas para pessoas em situação de rua. E para completar o que ele entende como missão de vida, ele criou um projeto de educação emocional para crianças de escolas públicas, também do seu bairro, no contraturno. Ele conseguiu espaço em 3 escolas e foi solidificando sua trajetória. Hoje, com 24 anos, ele conquistou a confiança, a admiração e o apoio da sua família e de milhares de pessoas. Ele tem o seu próprio instituto, que se chama, claro, Resistência e Persistência, e realiza um trabalho considerado muito lindo pela maioria de nós. Porém, no entanto, conversando com ele outro dia, depois de um acontecimento bastante difícil e desafiador para ele, eu pude ver um homem muito bravo, muito inconformado. E foi quando ele me disse: as pessoas dizem que o meu trabalho é lindo, mas não é. Meu trabalho é feio, sujo e triste. E nesse momento eu tô tão bravo que eu não consigo nem chorar. Eu chorei quando eu vi isso. E decidi que convidaria esse rapaz para compartilhar com meus seguidores e amigos o motivo pelo qual ele disse essa frase tão polêmica e controversa. E também, claro, para falar um pouco mais sobre o trabalho dele. Alguns sabem, outros não. Mas hoje eu tenho muita honra, muito orgulho e muita gratidão de ter ao meu lado, como meu convidado e entrevistado, o Vinícius. E o Vinícius é o meu filho e o meu maior presente que recebi de Deus nessa vida. E ele está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria imensa. Ele está passando uma semana de férias aqui comigo em Floripa. E aí eu aproveitei, né? Vou fazer uma live e vou ter esse convidado ilustre. Então, Vi, eu foquei muito nessa frase que me chocou muito quando você falou que você estava tão bravo que você considerava que a sua missão não era bonita, que a sua missão era feia, suja e triste. Então, eu queria que você começasse explicando um pouco por que você falou isso, o que tinha acontecido aquele dia e por que você se sentiu dessa forma. Bom, primeiramente, né, depois dessa explicação, nem precisa me apresentar muito, né? Bom, eu sempre consegui dividir muito e entender que foi a minha escolha ajudar as pessoas mais necessitadas e que dentro das necessidades do ser humano a gente vai, às vezes, deixando um pouco o Homo sapiens e se tornando homo bios, meio animais, né? Consumo de droga desenfreado, violência e várias outras questões. E eu sempre consegui, principalmente quando eu vou pra rua, levar marmita, né? Conviver com essas pessoas que estão numa situação de consumo de drogas, enfim, outras questões. Consegui ser bem frio, digamos assim. Frio no sentido do quê? O livre-arbítrio, a escolha da pessoa, a história da pessoa, ela é ser humano, isso não tira a dignidade dela como humano perante Deus ou perante o universo, enfim.
eu pouquíssimas vezes me comovi fazendo o meu trabalho porque eu sabia que era o meu trabalho e que o meu trabalho faria a diferença na vida das pessoas, mas não poderia, de alguma forma, ferir a minha vida e sim me fazer crescer. Enfim, eu cheguei, como qualquer outro dia comum, para levar essa marmita e vi um homem encolhido no chão, em posição fetal. E quando eu cheguei para falar com ele, eu vi que ele já não estava conseguindo muito respirar. Ele estava tendo bastante dificuldade de respirar. E ele estava coberto e as cobertas estavam totalmente ensopadas. Para quem, né, principalmente São Paulo, sabe como é o frio de São Paulo. É um frio diferente, seco. Havia chovido, ele estava no chão e não conseguia falar. Eu abri a marmita, comecei a dar na boca dele. Ele não conseguia comer, ele não conseguia falar, ele não conseguia comer, ele não conseguia respirar. Ele falava algumas palavras que eu estava tentando decifrar. E naquele momento, parece que aquilo me tocou de tal forma que eu acabei não conseguindo entender. Não, é meu trabalho e tal. Porque eu olhei ao redor, eu estava ali na Cruzeiro do Sul, né? Ainda onde fica na parte da Zona Norte, ali, próximo a Santana. E as pessoas falando no celular, passando como se ele fosse um pedaço de merda. Usando um português bem claro, assim. E as pessoas começaram a se psicoadaptar, né? De uma forma totalmente negativa àquela situação. Do tipo, não é ser humano. Você desvia, como se não fosse nada. Não vejo, na verdade, eu acho, né? Não o quê? Não vejo. Não vejo, não... A sociedade, o que é ser um sócio, né? O que é ser um sócio pra você? Então, é uma sociedade onde eu me importo comigo. Eu me importo com quem vai render alguma coisa pra mim. Ele não me rende nada. Ele pode ser um problema pra mim. Então, não é uma... Pode ser um incômodo no sentido de eu ver o quão pouco disponível eu tô, né? E, Sim. gente, eu tô me incluindo nisso, tá? Por isso que eu chorei também, porque eu sou mãe dele, mas ele tem uma proposta de vida muito diferente da minha e pra mim, às vezes, é difícil enxergar o que ele enxerga. E a questão é, eu sempre respeitei isso em todas as pessoas. Acho que ninguém... muitas pessoas começam a fazer obra social, se encontram dentro da obra social, mesmo que não seja entregar sua vida para isso, mas que seja fazer uma vez por semana, uma hora por semana, uma hora por mês, e a pessoa entende a funcionalidade daquilo para a vida dela, e aí ela acha que todo mundo tem que fazer. Não, não é isso. É como você escolher uma religião. Você tem que permitir que o outro tenha o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Mas naquele momento, eu lembro que eu atravessei a rua, né? E você acaba vendo algumas coisas que se tornam banais, então pessoas discutindo bobeiras, né, assistindo TV, enquanto aquele cara ele estava aparentemente desfalecendo, né, ele não estava ali mais 100%. Comprei uma garrafa d'água, levei para ele, dei na boca dele, ele conseguiu beber com bastante dificuldade. E eu via que as pessoas viram eu fazendo aquilo, estava muito exposto, e as pessoas olhavam e faziam assim. O olhar, muitas vezes, diz mais do que qualquer palavra. Então, foi bem triste ver que as pessoas olham o outro com desprezo. Então, o que me choca às vezes? Seu trabalho é lindo, você é uma pessoa iluminada. Isso, de certa forma, pra mim, pra quem não tem coragem de ajudar o próximo, e ajudar o próximo é desde dar bom dia pra um padeiro, até você alimentar alguém, né? Você parar a sua vida pra fazer alimento pra alguém. Até ajudar a mãe em casa. Até você lavar uma louça pra sua mãe. Quantas vezes sua mãe te pede pra ir no mercado, fazer alguma parada. Então a gente tem disso assim, espera a vida dar uma porrada na nossa cara pra gente aprender a valorizar, pra gente aprender a ser solidário, pra gente aprender a cuidar do próximo. E assim, pouco importa a forma que você ajuda ou se você não ajuda, mas me incomodava. Todos os dias eu recebo milhares de mensagens, né? Seu trabalho é lindo, você é uma pessoa maravilhosa. Somos todos lindos, somos todos maravilhosos, somos todos dignos de fazer um trabalho. A instituição sempre esteve aberta, tanto para receber doações financeiras, alimentos, roupas. A gente faz o trabalho, mas se você já ajudar de alguma forma, vai expandir o nosso trabalho. Então, as pessoas falarem isso, mas não conseguem olhar para o lado e, tipo, nem sentir empatia, sentir apatia a um outro ser humano. Tipo, você não precisa ajudar dessa forma, tudo bem, tem pessoas que ficam com medo, enfim, eu entendo mesmo. Mas a real é que a gente não está disposto a ajudar ninguém a fazer nada. Só criticar. A gente critica a política, a gente critica o vizinho, a gente critica nossos professores, nossos colegas de trabalho, nosso chefe, nossa família. A gente critica, reclama. E depois a gente compartilha coisas sobre amor, sobre ser solidário, sobre ter empatia. E essa hipocrisia, de alguma forma, começou a me incomodar de tal forma que naquele dia eu acho que estourou, assim, do tipo... A galera assim no carro, fazendo stories ou vivendo a vida delas, mas sem sentir nada, absolutamente nada por aquela situação. Viu que a gente estava lá com um grupo ajudando. Oi, você tá precisando de ajuda? Oi, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu não sei, juro que eu não sei o que aconteceu com aquele cara. Eu tentei de diversas formas falar com ele, enfim, eu também não tinha documento, não tinha muito o que fazer. Mas ele só foi um ponto final de uma coisa que já vinha sendo escrita dentro de mim, do tipo... Não,
seu trabalho é lindo. Que lindo. É assim. Então, não sinto verdade nisso. E quando você falou, assim, ó, gente, sem dúvida é um trabalho lindo, tá, Vi? É claro que é um trabalho admirável, mas eu entendo quando ele fala isso, porque é muito fácil a gente elogiar o que está distante, mas muitas vezes é muito difícil a gente encontrar um jeito que não nos ofenda, que não nos desrespeite, de fazer parte, de ser sócio dessa sociedade. Eu gostei bastante disso, eu nunca nem tinha ouvido ele falar isso, mas muito interessante. Na verdade, nós somos todos sócios, mas muitas vezes vivemos e convivemos uns contra os outros, e às vezes nem temos consciência disso, né? Mas, Vi, eu queria que você falasse um pouco, assim, ó, já que eu fiz esse link, né? Porque, assim, eu falo muito de autoestima, de amor próprio e de como se posicionar na vida, no relacionamento amoroso, que é principalmente o meu trabalho. Mas eu percebo, foi muito interessante até, né? A gente viveu uma situação muito curiosa, porque o Vini chegou sexta-feira passada aqui, e a gente foi caminhar na praia no sábado, e a gente viu um monte de lixo na praia, e o Vinícius falou, eu já passei por essa praia várias vezes, e nunca tive essa ideia. E o Vinícius falou, mãe, vamos voltar aqui amanhã com sacos de lixo e luva pra gente catar o lixo da praia? Aliás, era de umas pedras lá e tal. Eu falei, vamos, e pensei, meu Deus, que vergonha, eu nunca tive essa ideia, né? Tá bom, no dia seguinte a gente foi. E eu acordei naquele dia, no domingo, com muita dor nas costas, muito. Eu tava com medo até de me mexer, de tanta dor. Eu tô fazendo um tratamento, uma osteopatia, porque eu tô com essa dor já faz um tempo. Mas só que no domingo tava doendo muito. E eu pensei, não, mas eu não vou falar que eu não vou, né? Não tinha nem essa chance. E aí fomos pra praia a gente começou a catar lixo, e abaixava e levantava, e abaixava e levantava, e aquela coisa, né? Claro que não é agradável, mas foi me dando uma sensação tão grande de felicidade, de alegria, de pertencimento, de colaboração, de contribuição, de sócia do mundo, de sócia daquela praia, que eu me dei conta no final de, sei lá, 2h30, 3 horas que a gente ficou fazendo isso, que a minha dor tinha desaparecido. Então, eu queria ver que você falasse um pouco, isso foi uma experiência muito pontual, e que eu fiquei realmente surpresa da dor desaparecer, e ainda mais com tanto movimento repetitivo, porque o Vinícius, gente, ele estuda demais, ele lê desde Osho, Bíblia, Augusto Cury, que mais, Deepak Chopra, lê absurdamente. E como é que você vê essa questão do seu trabalho no instituto, com as crianças, com as pessoas em situação de rua, com os idosos? Como que isso gera felicidade na nossa vida? Gera autoestima? Bom, perante os estudos e a minha vivência prática em relação a isso, ela traz a questão dessa parada do pertencimento, do todo, né? Então, quando eu me sinto parte do todo, eu me sinto importante. Eu sou um mecanismo para que aquilo funcione. Eu sou um mecanismo para que aquilo melhore. Eu sou um mecanismo, não é o outro. Não é a política, não é o policial, não é o ladrão. Eu faço parte dessa parada. Eu digo assim, né? O pior mal é o bom que percebe o mal acontecendo e permite. Tipo, puta, o cara tá lá dando um soco na mina. Eu sou homem, eu não faço nada. Não vou me meter. Você tá permitindo que o mal aconteça. Você tá deixando esse mal acontecer. Então, assim, isso é uma parte do pertencimento, de você permitir que isso aconteça, tá? Quando você começa a ver uma coisa errada e você ir lá e falar, mano, eu não aceito que isso tá errado e eu pretendo fazer alguma coisa. Me diz, como é que você vai parar pra pensar se uma conta sua tá atrasada? Você tira aquele pensamento unifocal do seu problema do próprio umbigo. Putz, coitado de mim. Agora eu te pergunto, quem você acha que não tem problema? Nenhum. Interno, externo. Eu aprendi isso na minha vivência. De empresários a pessoas em situação de rua, todos somos, em alguma instância, doentes mentais. Assim, temos alguma questão que a gente vai ter que tratar pro resto da vida. Todos. Como psicóloga, né, eu até assim falar, né, às vezes não é uma doença instituída, né? Uhum. Mas é um desequilíbrio, um distúrbio. Né? Dizia Freud que quando a gente se descobre neurótico tem que ficar feliz, né? E a neurose é uma forma de um distúrbio mental, psíquico. E eu acredito que esses distúrbios diminuam quando você começa a ajudar o outro entendendo que somos uma via de mão dupla. Então, quando eu vou no asilo, por exemplo, eu comecei a entender que eu comecei a valorizar a minha história, que eu comecei a valorizar meus ancestrais, que eu comecei a valorizar os outros idosos, que eu comecei a valorizar minha avó, que eu morei muito tempo com ela, e todas essas questões internas minhas. Eu comecei. Então, às vezes, hoje minha avó está com quase 90 anos e ela, às vezes, tem algumas questões que acabam me atrapalhando, assim, atrapalham um pouco a nossa convivência. Mas eu já sei o que tá acontecendo, eu já sei como ela se sente por lidar com outros idosos que não tinha, talvez, um familiar perto, que não é uma idade fácil. Enfim, é uma micro coisa, né? Que hoje eu percebo que eu tenho muito mais paciência com ela porque eu entendi a dor do outro. Então, quando você tem empatia, você entende a dor do outro, isso você não precisa sofrer. Isso não tem nada a ver com sofrer, tá? Às vezes vai. Às vezes a gente sofre, como eu sofri, às vezes eu choro, às vezes eu chego em casa e eu preciso ficar um pouco sozinho, eu preciso ficar um pouco sem falar com ninguém. Eu sou ser humano. Tá? Eu não sou uma máquina, apesar de conseguir dividir bem as coisas. Então, é muito difícil quando você só olha pra você.
Vi, então, você acha que essa questão de olhar para o outro significa, de fato, cientificamente falando, uma expansão de consciência, uma expansão de campo amoroso que nutre e que faz muitas vezes essa via de mão dupla quando uma pessoa, por exemplo, tem muitas pessoas que não estão conseguindo um relacionamento como elas gostariam, que não estão conseguindo se sentir amada, se sentir valorizada. E quando ela faz isso, ela expande de tal forma o campo amoroso dela que ela mesma consegue se nutrir nesse sentido? Sim, com certeza. Você começa a sair do que eu quero pro que eu preciso. E entra em aceitação. E não é uma aceitação burra. Você vai, não, tudo que vier tá bom pra mim. Não, você sabe que tem coisas que dão pra melhorar, mas o que vier você aceita. Aquilo pode melhorar em algum momento, pode piorar. Você aceita a circunstância do mundo como ele realmente é. Então, assim, a gente precisa começar a entrar em física quântica. Eles dizem que o que você emana com mais força, com mais energia, o que você pensa com mais energia, você já está cocriando. Pode não existir. Então, uma pessoa insegura, ela começa a falar, eu sou seguro. Ela já está cocriando. Ela não percebe isso, mas ela está cocriando. Então, percebe o que você está cocriando no dia a dia. Putz, eu amo o próximo. Eu sou um agente de diferença, eu sou um agente modificador no mundo. Então, assim, quando você entra nesse processo, você está cocriando um mundo melhor ao seu redor. Você não tá, mas eu queria um namorado. Mas eu queria ganhar mais. Mas eu queria... Tudo bem, todos nós temos desejos e vontades. E não tem problema nenhum em querer, né? Nenhum. Eu também quero várias coisas, só que eu pulei uma etapa, assim, do querer pro eu tenho um sonho, eu me organizo, eu vou e faço. E isso não me impede de ajudar os outros. A gente acha, então, o que torna essa coisa predatória com a sociedade? Não, eu tenho que ser mais que ele. Não, você tem que ser mais do que você foi ontem. É a sua questão de melhoria. Putz, ontem eu fui isso? Não. Eu não aceito que eu sou assim. Então, eu mesmo tenho várias questões emocionais lá atrás que hoje eu vejo, não, isso dá pra melhorar. Isso vai melhorar meu convívio com os meus pais, isso vai melhorar meu convívio com as pessoas que convivem comigo, né, diariamente, com as pessoas que são um pouco mais distantes. Então, assim, sim, quando você estende a mão pro outro com amor, sem julgar, putz, ele é nóia. Então é aquela questão assim, você muitas vezes vai numa religião que prega o amor, que tá falando ali, independente se é cristão ou qualquer outra parada, e aí você olha pro outro sempre com preconceito. Então você vê um cara com uma roupa larga, vestido de outra forma, você esconde a bolsa, você sobe o vidro. Não é que não possa, mas acabou virando de tipo assim, eu me excluo da sociedade, e eu excluo o outro. O outro já tá com dificuldade, o outro já tá passando fome, e eu excluo ele, pra ele ficar mais violento, pra gerar mais problema pra sociedade. E aí depois é a política. Não tô dizendo que a política seja boa do nosso país, é péssima. Mas assim, se a gente deixar na mão deles e ficar assim sentado reclamando na frente da televisão, não vai mudar nada. Então assim, eu quero as praias limpas, mas você não quer catar o lixo. A gente teve que catar em algum momento, tinha meio que um acampamento lá, e a galera tinha ido embora e ficou um monte de papel higiênico sujo e tal. Velho, não é por eles. Eu até contei pro Vini que eu tive um pensamento nesse momento, né? Que eu pensei assim, cara, eu tô pegando papel higiênico de outra pessoa, né? Não fui eu que usei esse papel. Mas naquele momento, era como se aquilo tivesse se transformado na minha missão também. E tava me trazendo uma sensação de felicidade, de amor próprio, de pertencimento, de sócia do universo. Eu adorei essa sua... Questão do sócio, né? Mas eu acho que eu falei que essa conversa ia ser polêmica, porque assim, eu questiono muito o Vini. E eu fui eu contei pra vocês que a família não apoiou, e a família me inclui. Eu queria que meu filho fosse um chefe de cozinha, que ele escolhesse talvez outro curso mais pra frente. Hoje ele faz pós-graduação em naturopatia, porque se identificou com essa questão, virou vegetariano e parou de beber, enfim, fez escolhas pra saúde dele. E que, inclusive, eu acho muito legal, mas eu não tinha passado pela minha cabeça que o meu filho que teria essa missão. Então, no primeiro momento, assim, a gente questionava, eu, o Rodrigo, o pai dele, enfim, é fogo de palha, daqui a pouco passa, coisa de adolescente, quando ele passar a primeira necessidade ele vai desistir, vai vir correndo, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. A gente viu a resistência e a persistência dele, a gente viu o quanto aquilo realmente significava uma missão de vida e o quanto fazia sentido pra ele. E aí, né, obviamente, chega uma hora que você fala, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que estar junto, eu tenho que apoiar. Mas a grande questão é que muitas vezes eu questiono, mas tem pessoas que moram na rua porque quer, tem pessoas que estão lá porque a família tentou ajudar de todas as formas e cansou, porque realmente não é fácil lidar com um familiar que usa drogas, que é um adicto, que é um alcoólatra, que tem algum distúrbio, enfim, que muitas vezes a gente considera, vagabundo não gosta de trabalhar, pode até ser, mas o que o Vini fala é uma coisa muito interessante, né? Não é pelo outro, é por você, pela mudança que você quer ver no mundo. E isso faz com que ele vá ampliando cada vez mais as frentes de trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, além dessa questão das marmitas, inclusive hoje é legal contar, né, que toda quinta-feira lá no próprio instituto dele, que depois eu vou deixar o endereço, todos os contatos aqui, quem quiser seguir é @Pertinax. O meu pessoal é @Pertinax e o do instituto é Instituto REP.
REP, de Resistência e Persistência. Então, Instituto REP seria, né? Se for tudo junto. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho pode ir lá. Mas, para além da questão das pessoas em situação de rua, tem todo um recebimento das crianças diariamente no espaço do Instituto e tem a questão do asilo e agora você quer ampliar. E aí conta nas crianças com câncer e tal, quer ampliar esse trabalho. Bom, eu precisava primeiro comer, né? Ter dinheiro pra me virar, eu sempre trabalhei muito, né? E larguei tudo e me coloquei à beira do precipício por acreditar no meu sonho e por ser eu que acreditava. Então, eu vou falar algumas vezes aqui de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Quando você se coloca responsável pelo que você quer, já muda muito. Então, hoje no Instituto, eu dou aulas, né? Trabalho diversos livros. Um deles, que não é bem um livro, né? É mais ou menos um guia prático para sua vida, é o Minuto de Sabedoria. Então, abro o Minuto de Sabedoria na página que aí a gente faz um debate sobre, enfim, falo muito sobre responsabilidade social, falo muito sobre autorresponsabilidade, eu falo muito sobre o amor ao próximo e o crescimento. Então, chegam crianças lá que se automutilam, que foram estupradas, que são adotadas, que apanham diariamente, né? Apanham mesmo, né? Um espancamento, digamos assim. E entre diversas outras questões que ocorrem, né? E aí eu pensei, se essas crianças entenderem que a dor deles isso você não exclui da sua mente, a não ser que você sofra algum tipo de dano físico, né, cerebral, que possa te levar a uma perda de memória. Mas se essas crianças começarem a entender que elas podem reeditar a história, tipo, olhar para aquilo como uma forma de superação e não uma forma para se afundar numa crise ansiolítica, ou uma depressão, um toque, algum distúrbio forte, né? Começar a ser um usuário de drogas, ser um usuário de drogas, sim. Muitos deles fumaram maconha, lança, perfume, que é uma droga que está em alta, que mata milhares de jovens, alcoolismo, que hoje não bebem, que buscaram uma religião, que buscaram uma espiritualidade, enfim, várias e várias outras questões positivas, né? Que os levaram a pensar dessa forma. Então, eu sempre estou expandindo. Por exemplo, agora a gente já está trabalhando... Eu já consigo, hoje o Instituto funcionou mesmo comigo aqui, né? Consigo delegar para o Lucas, para o Luquinhas, para a Natália e outras pessoas que estão... Sozinho, né? A gente não vai É sempre... E assim, os meus próprios amigos mudaram muito a postura deles perante o mundo por querer abraçar essa jornada. Lógico, colega a gente tem milhares, mas amigo que tá ali, abraça, vários outros nomes aqui que eu poderia citar e as pessoas sabem quem tá correndo comigo. Hoje a gente tem psicólogo lá, eu atendo como coach, atendo como terapeuta de reiki e outras questões. Então assim, eu pretendo agora começar numa casa de crianças com câncer, um outro tipo de orfanato, não é bem um orfanato, é uma casa de acolhida de crianças que elas foram retiradas dos pais por conta de maus tratos, né? Uma nova acolhimento de idosos, né? Um novo asilo. Aumentaram, talvez até dobrar o número de marmitas ou os dias que a gente vai estar levando. Então é a expansão. E assim, para quê? Para que as crianças coloquem... Então amanhã é quinta, eles vão estar lá. É muito legal que o Vini coloca as crianças para participar, tanto de preparar comida, embalar, pra rua não vão todos, né? Mas assim, além disso, tem a visita nos asilos, então o Vini leva as crianças pro asilo para entender também sobre a velhice, sobre a vida, sobre o tempo, sobre o que vai acontecer com eles também um dia. E também tem uma coisa, assim, em algum momento ele ficou muito solidário com essa questão dos animais abandonados, e aí hoje tem 4 cachorros, e as crianças cuidam também desses animais, limpam o quintal, limpam a casa que é o instituto que eles usam. Então, eu acho legal também, assim, a gente citar nomes de reconhecimento, porque é muito legal. Tem o Lucas, tem o Luquinhas, tem a Natália, tem a Ana, tem a Gabriela, tem a Gisele, vai dar aula de origami, a Gabriela é psicóloga. A Aline trabalha com a parte de esportes deles, ajuda, né, guiando eles a Gabi, a Wayne e a Daiane são as 3 psicólogas agora recém-formadas que estão me ajudando lá, fazendo um projeto muito legal com eles, né? E agora, quando o projeto começar a desmembrar, elas vão atender eles esporadicamente com a psicologia, que eu não tenho essa formação. A Gi leva essa questão do origami para eles trabalharem. Muito legal, né? Trabalharem a prática da serenidade, eles são ansiosos, a gente vive numa geração de ansiosos, né? O Lucas, o Luquinhas e a Natália são meus braços, o Rafael também trabalhou comigo um longo tempo, me ajudou pra caramba também. E, gente, tudo jovem, tudo menino de 20, 21 anos, 22, 25. É lindo de ver, é uma coisa muito fantástica. Citar também o Ivan Quirino, que é um grande player aí digital, que dá cursos de desenho, que deu todo o curso para ele dar para as crianças. Então, tem muita gente apoiando, contribuindo. Tem os doadores, os colaboradores que entram financeiramente. O Vini tem uma campanha agora que é o Doação Nota 10, né? Contribuição Nota 10. Contribuição Nota 10. Eu tenho uma sociedade com o Rodrigo Cardoso, né? Querendo ou não, a gente se ajuda pra caramba nisso. Um divulga as questões do outro, ele me ajuda muito também com as formações, enfim. O Rodrigo quis assumir a questão do aluguel do Instituto como forma de... Financeira. É a forma financeira, né? Sim. Mas ele apoia em outras questões, agora mesmo ele e o Joe e mais algumas pessoas por trás aí doaram pantufas para as crianças, que
são 100 desse abrigo de maus tratos, para o asilo que são mais 30, então já foram 130 pantufas, estava frio em São Paulo, eles não têm condição, esses lares não têm condição. Então, assim, diversos, eu posso citar diversos doadores, o Lincoln que tá aqui, a Fabi, a galera, oi gente, tudo bem? Tinha uma Vanessa, sua fã aqui, de agradecer. É a Dani, tá no Insta da mãe dela. Então, alguns alunos apareceram aqui também, gente, obrigado por estar assistindo. O Lincoln ajuda financeiramente, ajuda me apoiando, a gente faz uma permuta de coaching um com o outro, cada um ajudando. A Fabi, o Arthur ajudou várias pessoas, a outra Gabi. A esposa do Theo. O Theo também, vários doadores aqui, né, compareceram na live também. Então, assim... Fala da contribuição nota 10, que eu acho a contribuição nota 10 é bem simples, a gente libera um link, né, do PagSeguro, você cadastra o cartão e doa R$10 por mês. Qual que é a meta? Que todo mundo faça parte. Todo mundo faça parte. Porque R$10 talvez para você seja um lanche no McDonald's, seja, sei lá, um cafezinho que você toma hoje em dia, você vai tomar um café mais de R$10. Mas pra gente, isso acumulando, faz total diferença. Qualquer coisa que a gente precisar consertar no instituto, qualquer trabalho que a gente quiser fazer com as crianças diferenciado, a gente tem um caixa, né, para aquilo. E sempre a expansão surge, né, Vini? Sempre surge. Tem quinta-feira, por exemplo, que ele fala que tem dificuldade de comprar mistura, tem arroz, tem feijão, mas não tem mistura. Agora, por exemplo, recentemente, gente, né, tem que lidar com essa coisa linda. Ele viu um gatinho muito mal na rua, saindo sangue do nariz, com o olhinho todo machucadinho, pegou o gatinho e lá vai gato, né? Com veterinário, enfim, remédio e tal. Bolsa de sangue, o gato tava quase morto. Bolsa de sangue, que foi uma fortuna, tem parte que ele consegue em doação, mais parte que não. E aí, assim, tem que sair a caça de ajudantes, doadores, pessoas que queiram colaborar. E aí curou o gatinho, tá a coisa mais Xangô, né? Tá a coisa mais fofa do mundo, mas acabou de descobrir que o gatinho tem leucemia. Quer dizer, sempre aparecem questões... quebrou a pata também. Gente, é uma coisa assim... que quando você se abre, né? Eu falei pra ele que quando a gente tava catando lixo na praia, foi uma sensação muito interessante de ver na prática aquele ditado que diz quem procura acha, né? Porque, cara, eu passava por aquela praia e ok, podia ver uma pet aqui, um saquinho ali, mas, gente, eu não imaginava que em tão pouco tempo a gente ia conseguir encher 4 sacos de lixo grandes. Quer dizer, e a gente não chegou na metade da praia, não chegou na metade. E acabaram nossos sacos de lixo porque a gente levou 4 achando que ia sobrar. Então, quer dizer, quando uma pessoa se disponibiliza a fazer algo pelo mundo, vai aparecer mais e mais e mais. Por um lado é ótimo, porque você tem possibilidades, mas por outro, entra aquela questão que o Vini falou, é triste, é feio, é sujo, no sentido de quê? De que se todos nós fizéssemos a nossa parte, talvez não tivessem tantas pessoas precisando de ajuda. Com certeza. E a questão é, todo mundo precisa de um afago, de um colo, e aí quando todo mundo, a sociedade em si começa a entrar numa crise, né? Começa a entrar numa crise maluca, de todo mundo precisar disso e ninguém se dispor a dar isso, fica em falta. Porque eu também preciso às vezes. Eu também sinto falta da minha mãe, eu moro sozinho, às vezes lá o dia é trash. Às vezes lá, tipo, chega a gente, já chegou assim, 6 da manhã, a família de aluno me ligar pra eu resolver algum problema familiar. Eles não conseguem lidar e me liga. E eu acabo indo, é de mim, é do meu instinto fazer isso. E às vezes 2 da manhã eu recebo ligação, recebo mensagem de aluno. Então, assim, a minha vida é pautada nisso. Então, meio que eu não consigo desconectar muitas vezes. Mas... eu fico pensando, as pessoas depositam algo tão grande em uma pessoa, mas imagina se tivessem 20, 30, é o que eu penso. E hoje, os meus alunos que já vêm há de um tempo, já, né, o Instituto já está aí para 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, alguns alunos que já estão... Eu uso a palavra aluno para ficar fácil, né? Mas aluno significa sem luz, eu prefiro usar a palavra aprendiz. Então, algum aprendiz que já está com a cabeça bem formadinha, ele já ajuda os pequenos, ou os que estão começando agora. Às vezes um de 12, de 10, ajuda um de 16 que chegou agora totalmente perdido. Mas por quê? Porque ele já está naquele embasamento, naquela vivência, naquela... Então, por exemplo, eles têm um projeto que eles tocam. Eu nunca botei a mão, que chama Caixinha do Amor. Eu falei pra eles, acho que está na hora de vocês começarem, vocês a se engajarem. E porque assim, parece uma coisa, né, banal eu falar isso, mas eu falo, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que isso pare. Eu dei o start, mas isso é uma coisa que eu quero que cresça para outras gerações, para outras pessoas, que simplesmente pegue essa ideia, melhore, faça até um pouco diferente, mas faça com essa mesma resistência e persistência, sabe? E a Caixinha do Amor, eles escrevem frases, alguns pegam na internet, alguns criam. Fofo, gente. E aí a gente recortou uma caixinha de papelão, eles decoraram todo, levam essa caixinha debaixo do braço e vão lá. Vários vídeos de pessoas chorando, pegam uma frase, era o que a pessoa precisava. Então é muito louco isso. Que minha mãe falou, você acha que você ajudando o próximo, você se expande sua consciência. Vários deles arrumavam briga, usavam droga. Hoje eles falam, não, professor, eu não preciso disso. Porque eles encontraram aquilo que a droga supria. Dentro deles, de dentro pra fora, de fora pra dentro, começa a ser uma troca, uma via de mão dupla maluca. E aí o que acontece, assim, bem profundamente é que você começa a entender o seu propósito. Então a Caixinha do Amor, muitas vezes, e eu deixo em aberto isso, tá? A pessoa fala, eu quero dar R$50, eles nunca pegaram.
E eles falaram, professor, você precisa? Eu falei assim, a gente sempre vai precisar, porque sempre vai ter outra pessoa para ajudar. Então vai sempre precisar de ter uma renda. Mas eu quero que vocês peguem se vocês se sentirem à vontade. E eles nunca pegaram, porque eles falaram assim, não é o intuito da caixinha do amor. Puta consciência. Por quê? Não é o intuito deles. E deixa eu contar uma cena. Uma vez o Vini gravou esse exercício deles na rua e foi muito curioso porque um dos adultos, né, eles são adolescentes e muitas vezes não estão tão bem vestidos, não estão com uma estética que nós estamos acostumados e muitas vezes a gente se assusta. E eles se aproximaram de um adulto e o adulto se assustou. E quando eles pediram pra pessoa pegar uma frase na caixa, a pessoa achou que era sacanagem. Falou assim, vocês estão de sacanagem comigo? Eles falaram, não, é sério, a gente faz esse trabalho da caixinha do amor. E quando a pessoa pegou a frase, a pessoa ficou muito emocionada. A gente não sabe como está sendo o dia daquela pessoa, como está sendo a vida daquela pessoa e de repente uma frase de amor de graça, do nada, de alguém que você nunca viu ou de alguém que você menos espera, é algo muito transformador. Então, essa questão da caixinha do amor, eu gosto muito. Aliás, assim, o Vini dá aula para essas crianças todos os dias e sempre levando para elas confiança, um espaço onde elas podem se abrir, porque muitas vezes essas crianças vão para casa, adolescentes, e eles não têm com quem conversar, não pode contar para a mãe sobre alguma angústia, a gente sabe que a angústia é muito própria da adolescência, sobre alguma coisa que aconteceu grave até, como, por exemplo, estupro ou algum tipo de abuso, violência, e eles precisam colocar para fora isso de alguma forma, e por isso tantas vezes vão para droga, tantas vezes se tornam agressivos. E nesse espaço que o Vini cria nas aulas, onde ele deixa cada um contar sua história e eles se ouvem com respeito e se acolhem, onde eles podem se colocar de uma forma vulnerável, confiando um no outro, é um trabalho realmente maravilhoso. Eu já assisti algumas aulas, o Vini sempre faz vídeos, né? Normalmente eu posto stories da aula. Hoje o Lucas postou lá no Insta do Instituto um pedacinho da aula. Enfim, e o que acontece também é que em relação a ser triste, sujo, o trabalho, tem muita pessoa que também não apoia, que acha que é bobagem, ou, porque eu sou muito jovem, alguma questão assim, ou eu nunca mudei minha estética dentro do meu trabalho, eu tenho alargador, eu tenho piercing, eu tenho tatuagem, isso não me faz menos, e eu quero que as pessoas olhem pro outro como ser humano independente, porque isso aqui, isso é temporário. Mas o que a gente tem aqui dentro, eu acredito que seja eterno, é o que eu acredito. E mesmo que você não acredite, seja respeitar o outro com consciência de que ele é diferente de você, de que ele se vê bem assim, né? Então eu gosto que as pessoas se olhem como ser humano. E isso vai além, muito, 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 muito além da sociedade, né? Então, assim, quando eles levam a caixinha do amor, quando eles vão pra rua, eles falam, você salvou minha vida, você me transformou. E não é, a gente tá se salvando, todo mundo. Porque tem dia também que eu não tô bem. E daí eles chegam e falam, eu te amo, me dá uma cartinha e sai correndo. E mesmo a cartinha, às vezes, tendo erro de português ou tendo umas coisas escritas nada a ver, com toda a intenção, o amor do mundo. Então, isso fica qual o pensamento que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu não ajudo porque primeiro eu quero estar bem financeiramente. Velho, só ajuda, só faz sua parte. Faz um pouquinho. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem muitos jeitos. Muitos, muitos, muitos. O mundo precisa, a gente tá vendo que tá uma calamidade exposta. E falta amor. Então a gente tá lá, a gente xinga o cara no trânsito, a gente critica a família, a gente... Pô, ajuda. Eu tô com dificuldade de lidar com meu pai, com a minha mãe. Vai lá, senta do lado dele, só ouve, deixa. Ele fala muita groselha. Ouve. Porque quando ele for embora, aí você não vai poder mais ouvir. Então a gente espera perder pra se tornar algo, né? Eu espero perder pra valorizar o que eu tenho. Você já tem. Vai lá. Então, assim, o que a rua, por exemplo, me ensina? Eu vi agora um rapaz que ele tá com 3 crianças, né? Ele super, super inteligente, dirige aquelas escavadeiras, ele fala, não consegui trabalho, não consegui pagar as contas. Ele tá na rua, eu tenho ajudado ele, né? Toda quinta manhã. Barracas embaixo da ponte, né? Barraca, a gente tá precisando muito de barraca, né? É uma coisa banal, mas ele tá com 3 crianças, o mais novo tem 2 anos. Então, assim, e você vê, se mistura entre usuários de droga, entre pessoas que escolheram, que é uma vida meio hippie, e tá tudo bem também, eu não deixo de dar marmita por ser escolha ou não. E pais de família, e não é 1 ou 2, são muitos pais de famílias, muitas crianças na rua. Então, assim, talvez quantas vezes essa pessoa também não valorizou o que ela tinha. Um teto com goteira, não tem reboco na parede, mas é seu. É o seu lar, né? Então a gente acaba perdendo essa questão de agradecer, de fazer a diferença. Eu preciso de muito pra fazer muito. Não. Pelo contrário, você tem que fazer sempre muito do pouco. Você sempre tem que se doar mais do que você realmente tem. Você sempre tem que se abrir mais do que você realmente acha que pode. Ô Vini, eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, você é super jovem, tem muito ainda pra ver da vida, pra experimentar da vida, e aí você escolheu esse caminho. E neste caminho, a tendência é que você fosse o rei, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, que você fosse o rei.
o que eu tô falando, ser o rei, no sentido de você lidera um trabalho, algo que você trabalha com pessoas menos favorecidas, digamos assim. Uhum. E aí você poderia se acomodar nesse lugar de eu posso fazer, eu sei fazer, porque afinal de contas você criou um instituto onde você viabiliza a possibilidade de pessoas doarem, ajudarem, você vai lá e realiza o trabalho. Mas quanto mais você se engajou nesse trabalho, mais assim, ó, porque, gente, eu sou mãe dele, eu posso falar, tá? Eu vou dizer, essa criança aqui, quando era pequena, ele dizia, não vou fazer faculdade, não gosto de estudar, não quero saber disso, não lia nada. Não é um menino que nasce, eu amo ler, não. Era um menino que até os 18 anos me dizia, mãe, eu não vou fazer faculdade, isso pra mim não é importante. Não que seja, tá, gente? Mas eu tô querendo só contextualizar que ele não era um menino interessado em estudar, de nenhuma forma. Porque tem gente que não fala não vou fazer faculdade, mas é autodidata, lê vários livros, conhece vários autores, não era o caso dele. Mas quanto mais ele foi se engajando nesse trabalho, quanto mais ele foi se desenvolvendo e entendendo que a importância dessa troca, desse amor ao próximo, mais ele foi se interessando pelos estudos. Então foi em busca de uma pós, e hoje é absurda a quantidade de livros que ele lê. Inclusive, às vezes, eu vejo até assim, cara, ele chegou nas férias com 2 livros novos, aí a gente saiu, foi pro shopping, ele quis mais 2 ou 3 livros, a gente passou numa loja, mais 3 livros, quer dizer, aí você pensa assim, não vai ler? Vai, ele vai ler, ele acorda 4h30, 5 horas, e antes de começar a trabalhar, ele fica estudando. E estudando, é o que eu disse, ele lê a Bíblia, ele lê Osho, ele lê Augusto Cury, ele lê, enfim, vários autores aí que ele gosta, estuda física quântica. Eu entendo assim, porque você está buscando um aprimoramento. Que busca é essa? Que necessidade é essa de se tornar alguém melhor? Bom, eu a princípio não me via uma boa pessoa, né? Era meu comigo, não tinha nada a ver com o que os outros diziam em relação a mim. Sempre fui muito desacreditado, então eu cabulava muito na escola, eu cabulava pra jogar bola, eu tive uma época que eu pichava muro. Eu tô rindo porque tem uma pessoa aqui falando, te amo minha vida, sou Vininática. A Daniele, beijo Daniele, Vininática maravilhosa. Beijo, Dani, adorei esse Vininática, também vou virar Vininática. Então assim, na escola eu tinha um pouco, pra algumas coisas era muito bom, por exemplo, português em escrita, né? E em outras questões eu já tinha muita dificuldade, por exemplo, matemática, coisas muito lógicas pra mim não faziam muito sentido, e até hoje eu vejo a importância disso, então eu acabo estudando também, mas ainda tenho um pouco de dificuldade. Então cabulava, eu sou muito versátil, eu conseguia, cabulava, ia pra lá, ia pra cá fazer minhas paradas, eu meio que sempre fui um pouco independente, assim, até por conta da forma que eu fui criado. E eu comecei a ver que quanto mais conhecimento eu absorvesse, mais eu ia conseguir ajudar. E aí, de alguma forma, aqui dentro parecia que, caramba, tem uma coisa boa aqui, eu tô me sentindo bem fazendo isso. Então, eu digo que é o quê? A busca de um propósito. Hoje eu tenho um propósito. Eu sei porque eu pego o livro 4h30 da manhã. Então a galera fala, você é louco? Eu falo assim, eu sou um louco com um propósito, eu sei onde eu tô indo. Eu não sei exatamente onde eu vou chegar, mas a direção é aquela lá. Inclusive, falando em propósito, né, gente? Bruno Gimenez, que é o autor do Propósito Inabalável. Propósito Inabalável. Amigão. É mega fã do Vini, super contribuidor do Instituto. Já fez vários vídeos divulgando o trabalho do Vini. E várias outras pessoas, assim, Jorge Coutinho, Jorge Martins, grandes empresários, pessoas que admiram demais por tudo isso, né, que o Vini representa. Esse lugar que ele escolheu para viver e que nos coloca muitas vezes em xeque com os nossos próprios valores, com os nossos próprios comportamentos. Bom, enfim, queria que você contasse mais o seu trabalho, mas o nosso tempo está acabando. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco de tudo isso que você está lendo, de tudo isso que você está estudando na sua pós, está formado em Reiki, vai para o 3º nível do Reiki, fez curso de coach sim, e é um coach maravilhoso. Gente, eu sei que hoje tem até uma questão meio banalizada com o coach, mas eu realmente vejo o dom nele, né? Eu sou psicóloga e tal, e tomara que eu tenha alguma participação nisso, mas enfim, tem talento para olhar o outro, para ouvir o outro e causar essa transformação. Mas acho que eu queria que você contasse um pouco da questão do crescimento, né? É isso, mas de que forma é isso? Porque você falou, eu gostei muito disso, você falou, a gente tá o tempo todo se salvando. Quando uma pessoa recebe uma frase do amor e diz, você salvou a minha vida, essa pessoa que tá dizendo também salvou a vida daquele jovem, e aquele jovem salvou a sua, e você salvou, enfim. É um ciclo sem fim. Quando eu fiz o curso Hoffman aos 18 anos, né? E aí eu lembro que eu tava numa crise depressiva, né? Minha mãe lembra disso, foi uma época bem difícil pra mim. Como eu havia dito, eu não era bom na escola, eu era bom em futebol, me machuquei. Eu comecei a largar meus sonhos e isso levou a uma crise depressiva. E tudo bem, foi um grande aprendizado pra mim. Então, assim, eu lembro que eu ficava jogando pedrinha no lago pra ver quantas vezes aquela pedra... E cada vez que aquela pedra batia na água, expandia. Então eu pensava, se eu conseguir expandir o que eu tenho de bom, e aí vai expandir pro outro, e pro outro, vira um ciclo infinito. Que infelizmente aconteceu isso de forma negativa na sociedade. Então, assim, o que eu penso?
Se o cara pega o moleque tá indo no instituto pra ele se melhorar. Automaticamente ele me melhorou. Automaticamente eu melhoro com a minha mãe. Aí ele leva uma frase que alguém pega e automaticamente melhora o dia daquela pessoa. Ele vai chegar e vai melhorar com a família dele. Alguém da família dele vai melhorar com... É uma onda, assim, que vai vindo lá do alto mar, que estoura aqui com uma força, que é descomunal. Então, assim, por exemplo, agora eu faço naturopatia. Foi um pouco da minha busca de... Eu comecei a buscar, tá... eu já fui descrente de Deus, hoje não sou mais. Hoje Deus é o meu guia, tanto o externo quanto o interno. Eu consigo ter essa dimensão, essa localidade, né, dessa energia maravilhosa que é Deus. Então, assim, eu comecei a ir em diversas religiões. Eu comecei a procurar, putz, por que um cristal, né? Por que um cristal me ajuda em tal coisa? Como é que isso funciona cientificamente falando? Como é que isso funciona misticamente falando? Como é que eu posso... E aí, quando eu falava... Putz, isso é legal. Eu estudava, aplicava em mim. Putz, funcionou. Aplicava nas crianças. Putz, funcionou. E aí gerou um ciclo de todos começarem a querer buscar o conhecimento de alguma forma. Então, muitos pedem meus livros emprestados. Muitos pedem para eu ler passagens dos livros, né? Muitos gostam que eu explique alguma coisa, tipo, professor, vê esse vídeo, o que você acha e tal. Meu ponto de vista é esse. E é sempre não impor. Você não pode impor, você expõe. Você deixa aquilo como um exemplo. Então, eu nunca falei, vocês têm que ler. Não, vocês não têm que nada, porque eu, com a ideia de vocês também não lia. Mas vocês vendo o meu crescimento, talvez vocês se interessem por ler. E isso é a diferença, você perguntar o que seria bom pra você, o que você gostaria de aprender. É o que a gente perde nos jovens. Então você cata um moleque pelo braço, fala, você tem que ser isso, isso, isso. Você tá tirando a oxigenação do cérebro do cara, né? Você não tá permitindo que ele seja ele mesmo, que ele busque aquilo que ele quer. E essa foi a diferença na minha vida. Eu fiz o que eu acreditei. Muitas vezes decepcionei minha mãe, eu sei disso, decepcionei meu pai, decepcionei eu, num sentido assim, do tipo, não fazer aquilo que eles gostariam, mas eles acreditaram. Mesmo, tipo, tudo bem, você quer fazer isso, tem esse risco, você quer correr o risco, então beleza. Então o conhecimento pra mim veio nessa forma assim. Se eu absorvo o conhecimento pra mim, eu sou uma minoria. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje aos 24 anos, eu sei que eu sou uma minoria. Isso não me faz melhor que a maioria. Isso me faz... Eu sou... De oportunidade, você tá falando, né? Sim. Tem gente que não tem oportunidade. Com certeza. E assim, eu tenho uma dívida com a maioria. Eu tenho uma dívida com meus sócios. Entendeu? E ter essa dívida não é um peso pra mim. Pelo contrário, é um combustível. Mas é justamente então essa ideia da live de hoje, gente, que é todo esse trabalho que você faz de olhar pro próximo e de dar amor, inevitavelmente vai fazer com que você receba amor, e isso vai reverberar no seu amor próprio, na sua autoestima e no modo como você se relaciona amorosamente, nos relacionamentos que você tem, na aceitação da diferença, tudo isso que o Vini estava falando, o que ele faz com os alunos, o que os alunos aprendem, você pode levar para o seu relacionamento amoroso e elevar a qualidade dessa relação de uma forma absurda, tanto que hoje ele vive relações muito mais saudáveis em todos os sentidos, com os amigos, com os familiares, com os amores, enfim, mas de um jeito muito mais lúcido e com muito mais qualidade. Então, acima de tudo, assim, né, de todo o aprendizado, de toda coisa linda que o Vini falou aqui durante essa quase uma hora que a gente já tá fechando, eu queria deixar isso, assim, trazer, né, a peteca pro meu lado, de o quanto doar significa receber. É inevitável, é uma troca que assim, você dá e recebe, mas não é dar e se desrespeitar, como tanta gente faz nas relações amorosas. Dar e esperar, o receber ele vem automático, ele é sempre maior do que o que você doou. E quem dá muito esperando em troca é porque está carente. E um trabalho social é altamente positivo para preencher essa carência. E para você ir para um relacionamento, tem um quadrinho que rola no Instagram que eu adoro, que é uma menininha, encontrando com um menininho, e ele fala assim, quer um pouco de felicidade? E ela diz assim, não, já saí de casa feliz. Então, você vai para um encontro sem esperar que o outro te dê amor, que o outro te dê felicidade. Você já tem isso por você. E aí você chega para contribuir, para trocar. É uma retroalimentação, uma nutrição constante. E não, exatamente, não sugar o amor do outro porque você está carente, está faminto, está se sentindo miserável nas relações afetivas. Então é isso, o Vini pra mim, ele significa, com todo esse trabalho, uma nutrição afetiva, uma troca de amor constante. E isso, toda vez que ele me ensina alguma coisa, toda vez que eu posso, eu já fui com ele fazer comida, já fui no asilo, quero ir pra rua um dia entregar marmita, já fui no instituto, já assisti aula, mas toda vez que eu tenho essa oportunidade de estar com ele em alguma experiência, direto ou indiretamente, eu sinto que eu cresço e que eu ganho mais amor. Eu dou amor e recebo amor. Então essa é a mensagem, viu? Eu queria te agradecer imensamente por ter estado aqui comigo, uma grande honra, um grande prazer, gente, obrigada pela participação de vocês. Eu não pude ler todas as mensagens, mas a Sabrina chegou agora, demorou, hein? E então a live vai ficar aí 24 horas, compartilhem, divulguem, eu vou colocar os dados do Instituto. Se você quiser fazer parte dessa corrente de amor, vai ser muito bem-vinda, e se você quiser criar sua própria corrente de amor, também vai ser maravilhoso. Toda forma de amor, como é que o Lulu Santos fala? Eu esqueci, mas enfim, toda forma de amor é aceitável, válida, é válida, é maravilhosa, é necessária e faz um mundo melhor. Um grande beijo pra vocês, quer deixar algum recado? Bom, gente, o meu recado principal é seja autorresponsável, né, dentro das suas relações amorosas.
E a relação amorosa é desde a pessoa que você escolheu para seguir seu caminho, seus pais, sua família, seus amigos, até as pessoas que você considera inimigo. Porque elas fazem parte do seu ciclo de amor e ódio. Então, seja autorresponsável pelas consequências que você traz, né, com essas relações e cuide dessas relações todos os dias. Porque é o que eu digo. Não espere perder alguma coisa para ver o quão valorosa isso é. E nunca deixe de olhar com amor para o outro. Isso vai fazer que você olhe com mais amor quando você se olhar no espelho. Lulu Santos disse, consideramos justa toda forma de amor. Lembrou? É isso, beijão, gente, e até a próxima. Gratidão.